Os integrantes do grupo são Ana Júlia, Brenda Gomes, Gustavo Almeida, Gustavo Felisdoro, Jéssica Vieira, Ricardo Vieira e Iago Bezerra. Técnicas de recrutamento. É uma atividade físico-mental envolvendo o número de participantes, organizadas por meio de um conjunto de regras desde seu início, desenvolvimento e término. Permite também vivenciar as mais variadas situações, onde as decisões são tomadas rapidamente e com tempo e recursos limitados. Tudo isso para encontrar candidatos qualificados e com competências específicas para preencher uma determinada posição em uma empresa. O processo de recrutamento e seleção colhe benefícios importantes tanto no curto quanto ao médio e ao longo prazo. Entre eles, vamos destacar os mais impactantes para o resultado do negócio do mercado. Um deles é a redução de custos. A redução do custo é sempre uma das metas de qualquer empreendedor. O uso das ferramentas e procedimentos adequados faz com que o RH gaste menos tempo e esforços no preenchimento de vagas. Os analistas conseguem gerenciar melhor sua rotina e aumentar sua produtividade. A soma a cada pequeno ganho, a diferença se torna ainda mais visível. O outro é o fortalecimento da estratégia do negócio. A construção de pessoas, preenchimento de vagas está alinhada com as diretrizes traçadas no planejamento estratégico da empresa. Isso envolve questões do fit cultural, habilidades, competências e a capacidades técnicas das equipes que são formadas. O processo de recrutamento e seleção é bem estrutural e é capaz de encontrar profissionais certos para desafios e que a organização propõe a vencer. O terceiro é o fortalecimento da cultura organizacional. Já que mencionamos o Fit Cultural, atualmente as pessoas estão em busca de empresas que compartilham os mesmos valores que elas. A característica como salário, a área e a atuação estão deixando de ser o principal ponto de decisão e a cultura organizacional tem ganho um peso cada vez maior. Tudo isso no início da seleção que precisa ser mais criteriosa e adotar metodologias específicas para proporcionar esse diferencial. O último que vamos falar é a redução do turnover. Em uma era na qual os jovens tendem a não se manter por muitos anos na mesma empresa, a retenção se transformou numa das maiores dificuldades do RH. A melhor forma de mitigar o problema e do turnover é atacando uma das causas raiz da falha de seleção. Uns profissionais bem contratados e bem satisfeitos com a sua admissão e muito mais tempo e conseguem desenvolver e crescer internamente na empresa. Mapeamento de valores. O candidato ideal para sua empresa precisa apresentar conhecimento técnico e competências comportamentais adequadas ao cargo que ele pretende ocupar. Porém, além dessas características, é essencial que os seus valores sejam alinhados aos da organização para garantir a adaptação ao ambiente e à cultura da empresa. Dessa forma, utilizar ferramentas de mapeamento de valores no processo seletivo da sua empresa pode aumentar a eficácia. Os testes psicológicos são ferramentas desenvolvidas para mensuração de diversas características. Eles têm embasamento científico e só podem ser aplicados e interpretados por profissionais formados em psicologia. Existem diversos testes psicológicos no mercado com objetivos variados. Eles podem medir a personalidade, atenção, raciocínio lógico, inteligência e outras características dos seus candidatos. Dessa forma, é ampliadas informações sobre os profissionais e leva embasamento científico para a tomada de decisão ao final do processo seletivo. A gamificação é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando as ações e comportamentos em ambientes fora do contexto de jogos. O principal objetivo é aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos usuários. E, além dos desafios propostos nos jogos, na gamificação, as recompensas também são itens cruciais para o sucesso. A gamificação é basicamente usar as ideias e mecanismos de jogos para incentivar alguém a fazer algo. Por meio do mapeamento de competências, o responsável pela gestão de pessoas e recursos humanos conseguirá traçar perfis, chegando a uma lista de habilidades técnicas e comportamentais que são desejáveis nos candidatos às vagas de cada setor. Além de ser uma estratégia importante para o recrutamento, o mapeamento de competências é interessante, também para que se defina os treinamentos que a empresa precisa investir. Muitas organizações gastam tempo e dinheiro investindo em cursos para desenvolver determinadas competências em seus colaboradores que não serão relevantes no dia
dia a dia de trabalho. Os benefícios que uma empresa tem ao realizar um mapeamento de competências são muitos. Os principais são treinamentos mais eficazes. Como disse anteriormente, ao saber as competências e habilidades necessárias para cada cargo, é possível investir nos treinamentos certos, que irão desenvolver no colaborador aquilo que realmente precisa e que será importante para a função dele. Conhecer o perfil de cada colaborador. Cada indivíduo tem sua característica e sua personalidade, que é o que determina as atividades que ele poderá desempenhar com maior sucesso e aquelas que ele não se sairá tão bem. Tentar colocar um colaborador mais tímido em uma atividade em que é necessário ser extrovertido será desgastante tanto para a empresa quanto para o funcionário. Otimização do processo de RH. Ao realizar um mapeamento de competências, o setor de recursos humanos da empresa poderá otimizar o seu trabalho. A seleção de candidatos às vagas, por exemplo, será focada no perfil ideal, o que irá facilitar a escolha. Melhora dos resultados. Em um time de futebol, as posições dos jogadores são definidas de acordo com suas características e habilidades para que se consiga fazer mais gols e, ao mesmo tempo, impedir que o adversário também faça. Então, utiliza-se o melhor de cada indivíduo para se conseguir bons resultados. Em uma empresa, deve acontecer da mesma forma, pois quando cada membro do time desempenha o papel para o qual o melhor está preparado, a chance de se ter bons resultados é muito maior. A seleção interna é a solução mais prática e objetiva para uma empresa que consiste basicamente em analisar quais talentos internos pode absorver uma demanda em aberto na empresa. Ao aliar esse recurso a uma política de plano de carreira, a organização consiste mais do que um processo ágil e eficaz. Ela se torna capaz de reter talentos e constrói a imagem de boa empregadora no mercado. É importante frisar que essa ferramenta gera economia, pois tem um custo muito baixo. Além disso, a empresa ganha ao lapidar o colaborador durante o tempo, de acordo com as suas reais demandas. No entanto, é preciso equilibrar a seleção interna com a externa. O profissional de fora contribui com novas ideias, portanto, a empresa deve avaliar essas duas formas de recrutamento de maneira estratégica. O termo banco de currículos trata-se do armazenamento de informações e referências de possíveis candidatos para uma vaga. Normalmente, é feito de forma digital, o que gera uma maior facilidade em acesso e controle de dados. Antigamente, as empresas armazenavam os currículos em arquivos físicos, ou seja, impressos, mas com a revolução dos equipamentos tecnológicos, hoje é comum esse banco de dados ser digital, com o uso de plataformas online. Ter um banco de currículos dentro da empresa traz diversos benefícios para o RH, já que com os dados armazenados e disponíveis a qualquer momento, é possível ter sempre acesso aos melhores talentos para uma vaga recém-aberta. A base de dados impacta diretamente durante um processo seletivo, uma vez que a captação de candidatos pode ser uma das fases mais demoradas da seleção. Dependendo da vaga, pode demorar meses. Com o auxílio de um banco de currículos, é possível deixar o procedimento mais rápido, objetivo e eficiente. Contudo, é importante lembrar que para ser um sucesso, é essencial que esse banco de dados seja organizado e de fácil acesso. Arquivos de sindicato são catálogos de coleções de sindicatos acondicionadas em caixas contendo documentos em papel de variadas tipologias. Normalmente são chamados de headhunters profissionais encarregados de recrutar para posições gerenciais como C-Level ou como CEO, CFO, CI e CMO, entre outros cargos de alta liderança. Embora seja possível de encontrar consultores autônomos, é recorrente a atuação de empresas de headhunters ou headhunting. De toda forma, este é um mercado acostumado a tomar grandes decisões sobre a gente. Por outro lado, os headhunters precisam entender profundamente sobre os negócios das empresas para a qual eles estão recrutando. Por outro, ter uma compreensão ampla sobre o perfil dos potenciais candidatos. A empresa de headhunter ou agência de recrutamento funciona da seguinte forma. A empresa cliente explica para as firmas de headhunting o que precisa e quais as competências e habilidades necessárias para tal vaga. A partir daí, a empresa de headhunter cabe a contratar e encontrar a pessoa certa, depois de encaminhada para uma série de entrevistas internas. Se nenhum dos candidatos der certo,
esse processo é continuar procurando e passar tudo novamente. Indicação de funcionário. Ao desenvolver um programa de recrutamento por indicação, no qual o colaborador que indicou o novo funcionário torna-se um conselheiro, responsável por parte de seus desempenhos, há uma relevante melhora no processo no geral. Assim, os colaboradores terão cautela em indicar profissionais realmente bons. Quando realizado de acordo com as competências impostas ao cargo, isto é, quando a indicação é por competência e não por empatia, pode criar maior eficiência na contratação. Além do mais, diminui gastos com recursos e tempo. Divulgação na internet. A divulgação online refere-se aos métodos efetuados via internet, ou seja, a via eletrônica é um instrumento para recrutamentos internos e externos ou mais eficientes. Embora a empresa possa utilizar o próprio site, o melhor é ter auxílio de plataformas especializadas. Tais sistemas, simultaneamente, automatizam e expandem os processos. A expansão é analisada pela possibilidade de alcançar um número incontável de candidatos, principalmente em bancos de dados de currículos e páginas de divulgação de vagas. Conclusão. Muitos empreendedores dão pouco valor às técnicas de recrutamento e seleção porque não compreendem a relevância da assertividade no processo de contratação. Por exemplo, sem o devido planejamento e a aplicação de diferentes técnicas de recrutamento e seleção, o RH da empresa pode contratar pessoas pouco qualificadas ou motivadas para aquele desafio. Como resultado, o índice de turnover aumenta devido ao número de demissões, e com ele vem também uma série de encargos relativos aos desligamentos, admissões e processos de integração e treinamento, e entre outros custos. Agora que conhecemos algumas das técnicas de recrutamento e seleção em alta no mercado, avalie qual delas pode levar à melhoria da qualidade do seu processo seletivo. Com isso, você será capaz de melhorar o seu processo e atrair mais talentos para a sua empresa.